Desde já também eu quero convidar os irmãos que quiserem ir para o sítio domingo, viu, Odivan? A domingo a gente vai para lá, entendeu? Quem puder ir, né? Porque nem todos têm transporte, né? A gente já vai levando umas. Só a família da gente já enche, né? O carro. Aí vai levando minha mãe também. E a família de Patrícia, alguns vai, né? Se você quiser ir mais Goreto, para lá, viu? Domingo a gente tá lá, se Deus quiser. A gente combina, se for der certo. Mas já é fácil. Tem que chegar lá no Teixeira é fácil. Irmãos, nós vamos refletir nas Escrituras, na Bíblia Sagrada nessa noite, sobre, valeu, obrigado, sobre a maneira como Deus nos vê. A maneira como Deus nos vê. A maneira como você vê Deus e a maneira como Deus lhe vê. Tem uma passagem em Isaías que fala sobre isso, né? Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. E o verso 7 e 8. Encontrou aí? Diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Observe, irmãos. Quais são os pensamentos de Deus? Porque ele está dizendo assim que não são os mesmos nossos. E nem os nossos pensamentos são os deles. Aí no verso anterior ele diz assim: deixe esses pensamentos, né? Você que é ímpio, o iníquo, que tem pensamentos tortuosos, né? Deixe esses pensamentos tortuosos e volte-se para Deus. Eu quero que você abra agora comigo Jeremias, capítulo 29. Jeremias é depois de Isaías. Capítulo 29 de Jeremias, verso 11. Verso 11. Jeremias 29, verso 11. Quais são os pensamentos de Deus? Veja bem, você encontrou aí, Elda? Diz assim: eu sei, não é assim? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de e não de mal, para vos dar e desejais. Os pensamentos que você tem para você mesmo, quais são? Quais são os pensamentos que você tem para você mesmo? Os pensamentos de Deus para você são de paz e de bem, né? Vos dar coisas boas, aquilo que você deseja. Só que às vezes você deseja coisas tão pequenas, não é? Como é que a gente pode refletir nisso?
Às vezes você pode ficar pensando assim, ah meu Deus, tudo que eu queria era um emprego. Você pode refletir nisso, né? Tudo que eu queria era um emprego. Se Deus me desse um emprego. Aí aqui está dizendo que os pensamentos de Deus também é de dar aquilo que você deseja. Por que isso não acontece? Porque às vezes o seu pensamento, os nossos pensamentos, é exatamente como Isaías falou. Eles não estão alinhados com os de Deus. Os pensamentos de Deus são pensamentos grandes. Nossos pensamentos muitas vezes são pequenos, limitados. São pensamentos pobres que refletem a nossa condição. Aí a gente precisa se aprofundar no que a palavra de Deus está dizendo, para que a gente compreenda bem como a gente pode alinhar o nosso pensamento com o de Deus. Quando eu me batizei na igreja, as pessoas sempre diziam assim, ixi, essa igreja é muito ruim porque não tem trabalho, né? As pessoas não podem trabalhar. E a maioria dos irmãos era vendedor ambulante. Pegava eu mesmo uma vez fui, né? Acompanhei uns irmãos lá. Pegava a bolsa, botava nas costas e saía de porta em porta vendendo. Porque você sendo autônomo, né? Você não é obrigado a transgredir o sábado. E todas as profissões, eles diziam, você guarda o sábado, então aqui você não pode trabalhar. E hoje em dia, do mesmo jeito, né? As pessoas continuam tendo aquela dificuldade. Se batiza na igreja, vai arrumar um trabalho e não tem opção. Só que eu sempre refleti um pouco sobre o que é que Deus, o pensamento de Deus tem para nós. Foi isso que Deus planejou para nós, que a gente vivesse assim, sem oportunidade. Foi assim que Deus planejou para o seu povo. Não, o povo de Deus procura ser fiel a Deus, automaticamente ele sai no prejuízo. E que você reflita o que é que diz o mandamento do sábado. O mandamento do sábado diz assim: não farás nenhum trabalho, não é assim? Nem tu, você sabe decorar esse mandamento? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o que mais? O que é um servo? É um empregado. Então Deus deu o mandamento do sábado para quem? Para quem é funcionário ou para quem é patrão? Mas quando ele escreveu o sábado, ele estava se dirigindo a quem? Ele estava dizendo, a pessoa que tem um servo, a pessoa que tem boi, que tem jumento, a pessoa que tem estrangeiro, hospeda estrangeiro na casa dela, é o quê? Não é uma pessoa próspera? Não é? Não é uma pessoa bem-sucedida? Isso é o quê? Os pensamentos que Deus tem para quem? Para nós. Você está entendendo? Os pensamentos que Deus tem para nós. Deus criou a gente, como lá em Deuteronômio fala, né? Para ser cabeça. Lembra desse versículo? Deus escolheu o seu povo para ser cabeça. Só que os nossos pensamentos muitas vezes não acompanham isso. E a gente fica se submetendo àquilo que o mundo impõe sobre a gente, né? A própria natureza do homem, quando Deus criou o ser humano, está escrito lá em Gênesis 1, 26. Para que foi que Deus criou o ser humano? Gênesis 1, 26. Observe o que está escrito aí. Para que Deus criou o ser humano? Diz a gente. Também disse Deus, não é assim, Aula? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra
sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que é que você faz quando você vê uma cobra? Querem matar a cobra, né? Mas só que a palavra de Deus diz que Deus criou você e a mim para que a gente domine sobre os répteis, para que a gente domine sobre o mar, né? E fala assim, né? É um texto bem abrangente sobre o mar, sobre o céu, as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Observe, esse domínio foi dado a Adão. Só que infelizmente Adão fez o quê? Passou o domínio para a serpente. Entendeu? Só que Cristo veio e restaurou o domínio. Está nas mãos dele. Está nas mãos dos seus filhos de novo. Só que qual é os nossos pensamentos? Nossos pensamentos muitas vezes é de limitação. É um pensamento de coitadinho, entendeu? Pensamento de que você não pode, que você não consegue. A palavra de Deus ela diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente muitas vezes tem um pensamento assim pequeno, porque a gente é oprimido de todos os lados pelo mundo. Entendeu? Mas a gente tem um recurso valiosíssimo a nosso favor, que é a palavra de Deus. Observe bem a passagem que a gente leu. Ele diz aí, Deus dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar coisas boas. É o que Deus tem para todos nós, não é? Muitas vezes a gente fica assim, triste, cabisbaixo, porque a gente fica lamentando por causa de coisas pequenas, entendeu? Coisas pequenas. E os pensamentos que Deus tem para nós são coisas grandes, que Ele nos chama simplesmente para acreditar nisso, para acreditar no que a palavra dele diz. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Ele nos dotou de inteligência, de capacidade. Assim como Ele também nos dotou de um corpo. Entendeu? E nós somos responsáveis com o que fazemos com essas coisas. Entendeu? Eu coloco uma enxada na sua mão. Você faz dela o que você quiser. Você pode deixar ela guardada em casa. Você pode trabalhar com ela. Você pode vender ela. Entendeu? Um exemplo é isso. O que foi que Deus lhe deu? Que eu falei aqui. O corpo. Deus lhe deu, ó, o cérebro. Mesma coisa da enxada. Você faz o que quiser com isso. Você pode utilizar essa ferramenta para construir, para crescer. Ou você pode simplesmente deixar ela parada, sem utilidade. Eu fico impressionado porque as mesmas coisas que são uma bênção para um, são completamente inúteis para outras pessoas. Eu estava passando hoje ali na igreja do Jatobá. Eu fiquei pensando aqui, eu me batizei nessa igreja. Aí na hora que a gente passou, tinha uma equipe de maconheiros fumando maconha na porta da igreja. Porque aquele setor da igreja do Jatobá derruba um. Derrubaram um do lado da igreja, né? Maconha. Aí eu fiquei pensando, ó, um lugar que fez uma diferença tremenda na minha vida, entendeu? Um lugar que causou uma transformação positiva na minha vida, e para um lugar totalmente inútil, entendeu? Totalmente inútil. Por quê? E é interessante que essas pessoas assim, elas ficam reclamando da vida, né? E ficam reclamando disso e daquilo. E de repente a solução está nos pés dela. Entendeu? A mesma coisa é comigo e com você aqui. A bênção de Deus está nos seus pés. Basta que você abra os ouvidos, abra os olhos, para que você enxergue as maravilhas que Deus quer fazer. E a vida das pessoas não muda. Eles continuam naquela escravidão do vício. Entendeu?
tendo o quê? Uma bênção na porta. Tendo uma bênção na porta. O maior privilégio que nós temos é a gente ter a palavra de Deus conosco. O privilégio de você ter a palavra de Deus com você. Você tem a oportunidade de ver uma transformação plena na sua vida com a palavra de Deus. Sabia? É uma coisa acessível dentro de você. Busque a Deus e busque a palavra dele. Você vai perceber coisas mudando, melhorando na sua vida. As mudanças, elas nem sempre são fáceis, elas nem sempre ocorrem de forma instantânea. Jesus disse assim, olha, você observa o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Aí ele disse assim, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não percebe em que momento a sua vida foi transformada, em que momento a mudança ocorreu. Assim como você não percebe o vento, mas você percebe que ocorreu a mudança. Você percebe que Deus agiu. E é exatamente o que eu percebo, irmãos, na vida. Ao longo do tempo, a maneira como Deus tem agido. Eu vejo as circunstâncias ao meu redor como sendo totalmente desfavoráveis na maioria das vezes. Mas já em mim, eu percebo Deus me abençoando de forma totalmente favorável. E eu fico pensando, se eu ficar observando circunstâncias ao redor, se eu ficar pensando no que ocorre ao meu lado, porque no dia mesmo que eu me batizei, batizou-se mais 2 jovens comigo, né? Eles poucos meses depois já estavam fora da igreja. E isso eu tenho visto ocorrer ano após ano, né? Batiza-se 5, sai 4, não é? Batizam-se 10, sai 8. Por quê? Porque essas pessoas que saem, se afastam, elas têm a tendência de observar as circunstâncias ao redor. De pensar no que o mundo mostra. Aquilo que Jesus falou, né? A semente caiu entre as pedras, a semente caiu entre os espinhos, e aquilo sufocou a fé. Mas quando você olha para si mesmo, onde você estava, onde Deus está lhe levando, onde Deus lhe conduz, a maneira como Deus lhe guia, então você percebe que isso é uma diferença, é uma transformação positiva que ocorre na sua vida. Você não pode fechar os olhos para isso, você precisa enxergar isso. E você precisa aproveitar a oportunidade. Eu estava vendo um negócio interessante essa semana, e falava assim, por mais que você ajude os pobres, sempre vai existir o quê? Pobres no mundo. Adivan, ele disse que ele decidiu dar feira para os pobres. Ele decidiu dar cesta básica para os pobres. E ele disse que ele ficou impressionado com aquilo, né? Porque ele tem muitas condições, né? E ele disse que deu 7 toneladas de alimento para os pobres. E ele ficou impressionado, sabe com o que, Adivan? Que eles comeram aquela comida todinha e continuaram o quê? Pobre do mesmo jeito. Disse, mas rapaz, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha, é a mesma situação de Deus, entendeu? Deus, ele fica abençoando a pessoa, dando a vida, dando o oxigênio para a pessoa respirar, dando, né? Tudo que a pessoa precisa, Deus dá. E a pessoa simplesmente fica só dependendo daquilo e não faz nada para que a situação dela mude. E tudo isso está onde? No pensamento, entendeu? Porque Deus diz assim, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento, irmãos, da gente precisa se alinhar com o pensamento de Deus. Porque Deus disse assim, olha, eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Da mesma maneira que Deus age, da mesma maneira que Deus pensa, você agir, você pensar, isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Você está entendendo? Às vezes você pensa assim, como eu estou falando aqui, né? Às vezes você pensa assim, vou esperar que algo mude. Vou esperar que algo aconteça. Estou esperando que Deus abençoe. Só que Ele já abençoou e você não está percebendo. Entendeu? Você está entendendo, irmão? Deus, Ele já lhe abençoou e você não está aproveitando a bênção que Ele já lhe deu.
E você continua com aquela de esperar que algo aconteça. Basta que você simplesmente abra os olhos para ver a bênção que Ele já lhe deu. Você diz assim, não, eu estou esperando que isso aqui, eu estou esperando a oportunidade desse aqui, que isso aqui apareça. Lá na Bíblia está escrito que Ele fez você para dominar, não foi? Para dominar. Ou seja, a atitude passiva de esperar as coisas é uma atitude de quem é dominado. É uma atitude de quem gosta de receber ordens, não é? E a grande maioria se encontra nessa posição, porque os pensamentos delas estão diferentes dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus para nós, irmãos, são pensamentos de vitória, pensamentos de bênçãos, para que você construa, para que você vá atrás. Preste atenção. A nossa vida, quem é que constrói? A nossa vida, quem constrói somos nós mesmos. Somos nós mesmos que construímos. Entendeu? Somos nós mesmos. Você pode pensar assim, não, é Deus que constrói. Não. Aí você pode pensar assim, não, o que que Deus faz? Deus lhe dá o corpo, Deus lhe dá a mente, Deus lhe dá a inteligência, e você tem que construir, Edivana, não? Entendeu? Você que tem que construir, Ele não vai construir. Você pode pensar assim, ó, eu queria que Deus me desse inteligência. O que foi que Deus já lhe deu? O que foi que Deus já lhe deu? Hein? Deus já lhe deu o cérebro. O que você precisa fazer para ter inteligência? Desenvolver o cérebro. Entendeu? Olha, Deus lhe deu um braço. O que eu preciso fazer para ter músculo? Fazer exercício. Não é diferente, entendeu? Não é diferente. Aí você pode pensar assim, não, puxa vida, mas fulano foi abençoado com isso aqui e eu não fui. O que o fulano tem, você tem. Simplesmente ele desenvolveu e você não desenvolveu. Por algum motivo, né? Você bloqueou aquilo que era para desenvolver. O que é que bloqueia o desenvolvimento? É exatamente o pensamento, entendeu? O pensamento seu. Eu vejo muitos irmãos aqui na igreja dizendo assim, não, eu já estou velho para isso aqui, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, né? Eu não aprendi a ler quando era novo, não foi assim, né? Depois de velho é que tem como, né? Mas eu fico pensando comigo, isso é o pensamento da pessoa ou de Deus? O pensamento de Deus é assim também? Não. O pensamento de Deus, ele acha que depois que você envelhece você está perdido? E o pensamento de Deus é assim? Não. O pensamento de Deus é exatamente o pensamento de Caleb. Caleb já estava com 80 anos de idade. E todo mundo disse assim, ó, não tem como. Não tem como a gente entrar nessa terra. A terra já tem dono. Está cheia de gigantes. Aí Caleb disse, não, a gente pode. Caleb já tinha 80 anos. 80 anos, mano. Aí Caleb disse, olha, eu quero esse monte aqui que é mais difícil. Era o monte Hebron. Era o monte onde habitavam os gigantes. E Caleb, já com 80 anos, foi lá, subiu no monte e expulsou o gigante que tinha lá. Botou o gigante para correr. Ó, Divan. Botou o gigante para correr, entendeu? Agora imagina aí, se Caleb diz assim, eu quando era novo não consegui, vou conseguir depois de velho. Ele tinha conseguido? Não tinha conseguido. É o que eu estou falando para vocês aqui, meus irmãos. Os jovens, os idosos. Muitas vezes a gente tem a atitude de ficar esperando que Deus faça algo. Só que eu estou dizendo a vocês que Ele já o quê? Ele já fez. Tudo que você precisa fazer é crer e desenvolver o que Ele já lhe deu. Crer e desenvolver o que Ele já lhe deu. E tudo começa por onde? Pelo pensamento. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode,
você realmente não pode também. Foi Jesus que disse assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E isso são as coisas, irmãos, que eu tenho aprendido na Bíblia. E Deus tem me mostrado sempre. Eu vejo que o tempo todo que Deus me mostra isso, eu tenho que ficar lutando contra meus pensamentos. Porque eu vejo que os meus pensamentos muitas vezes são exatamente como o de todo mundo, né? Pensamentos pequenos. Os pensamentos de Deus, olha, vai com fé que eu estou contigo. Eu fico pensando assim, né? Meu Deus, o que é que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. O que é que eu faço? A palavra de Deus diz assim: eu sou contigo aonde? Aonde quer que andares. Ou seja, Deus está dizendo assim: você tem a liberdade de escolha, faça o que você quiser que eu sou contigo. Aí você que, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, não sei se eu faço. E isso é algo que realmente transforma a nossa vida. Ou não, entendeu? Da mesma maneira que a igreja ali do Jatobá transformou a minha vida, a experiência que eu passei ali, batizei ali, né? E hoje sou totalmente diferente de quando entrei lá. E ao mesmo tempo aquelas pessoas que vivem lá não tão piores, né? Aquelas pessoas que vivem nos arredores, morrendo e se matando e usando droga. Do mesmo jeito, irmãos, é hoje. Entendeu? A palavra de Deus é a mesma. O poder de Deus é o mesmo. Ele pode transformar você, ele pode fazer a diferença na sua vida, ou ele pode ser totalmente inútil, você ficar com os mesmos pensamentos, achando que as coisas são difíceis, as coisas é assim mesmo, colocando a culpa no mundo, nos outros. O que Deus tem feito por nós tem sido mais do que a gente imagina. A gente continua esperando que Deus faça algo, mas é o que eu estou falando para vocês, Deus já fez. Ele continua fazendo. É uma coisa que Deus nos deu. É uma coisa que Deus nos dá. É a sua palavra. Como eu estou falando para vocês, a palavra de Deus, ela sempre é positiva ao nosso favor. Ela sempre fala positivamente. Ele diz lá, ó, Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Ele diz lá, ó, Deus lhe fez para você dominar. Ele diz, olha, se você vai guardar o sábado, vou. Você não vá procurar emprego, vá dar emprego. É o que está escrito lá no Salmo. Entendeu? Você vai ter servos, vai ter empregados. E o que é que impede você de ter isso? Imagine bem aí. O que é que impede? O seu pensamento que é o quê? Pequeno. O seu pensamento que é diferente do de Deus. O seu pensamento que é diferente do de Deus. Para que Deus chamou, meus irmãos, eu e você na terra? Eu fiquei impressionado com essa passagem bíblica, que é a passagem que está escrita em Pedro 2,19. Para a gente concluir a passagem. Pedro, lá perto do Apocalipse, é uma carta pequena lá de Pedro. Pedro, é Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Eu sempre li esse versículo, irmãos, e eu não refletia nele, mas veja bem o conceito que Deus tem da gente. O conceito que Deus tem da gente. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois o quê? Raça eleita. O que mais? Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Você compreendeu bem quem você é? O que significa raça eleita? Tem uma Bíblia que ela fala assim, geração eleita. Vocês lembram de Hitler? Hitler, ele queria criar uma raça superior na Alemanha, não é isso? Todas as outras eram inferiores. Aqui é o que Deus está falando para a gente. Olha, nós somos uma geração superior. Entendeu? Das pessoas que habitam na terra. Porque nós somos o quê? Sacerdócio real. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai perceber que um dos cargos, se não o cargo mais importante que havia no povo de Deus, era de quê? Era o cargo de sacerdotes. Aí Deus está dizendo assim, vocês são o quê? Secundário. É assim que ele está falando? Sacerdócio subalterno. É assim que ele diz? Não. Sacerdócio real. O que é isso? É o que existe de mais importante. É o tipo de sacerdote mais importante que existe. Observe, irmãos, como Deus lhe vê. Observe como Deus lhe trata. Ele diz assim, vós sois também uma nação santa. E vocês são um povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Esses são os pensamentos de Deus para quem? Para nós. É assim que você se vê? Raciocine bem, é assim que você se vê? Pegue a palavra de Deus, reflita nela, veja como Deus lhe trata, veja como Deus lhe enxerga, veja como Deus quer que você seja. E que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar os irmãos a ficarmos de pé, cantarmos um louvor.